Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 12 de Boa maio noite, bom dia. de 2020 e vamos conversar um pouco hoje fazendo essa prática dos diálogos aqui de quarentena. Vamos conversar um pouco hoje com Luiz Benedito Libânio. O Libânio ele é graduado em língua portuguesa pela Federal de Goiás, tem especialização no ensino de literatura brasileira e é mestre em letras e linguísticas pela UFG. Ele foi professor de língua portuguesa da rede municipal de educação, da rede estadual também, professor em universidades, instituições de ensino superior, como na PUC de Goiás, na UEG também de Goiás, na Faculdade de Educação e Ciências Humanas de Anicuns e na Faculdade Alfredo Nasser. Bom dia, Libânio. Obrigado, viu, por você ter aceitado o convite aqui, cara, de participar. Obrigado também, Everaldo, pelo convite. É muito importante, muito interessante conversar com você, bater esse papo com você, um papo agradável, muito interessante. Agradeço esse convite, viu? E também quero parabenizar você por essa iniciativa que você tem, né? Que você teve e Certo? continua levando a Obrigado. cabo essa iniciativa, Valeu, obrigado. ok? O Libânio ele está lançando um livro chamado O Gênero Fábula na Escola. E, Libânio, você quer mostrar o livro aí para a gente? Só para... Olha, vou mostrar, Everaldo, o livro. Sobe um pouquinho. Isso. Esse livro você está lançando agora, né? É um livro É muito recente, muito recente. ainda está quentinho, Está muito aqui. recente. Tá bom. Ele nem saiu de casa ainda, né, por causa do coronavírus, né, do Sim. nosso isolamento social, mas eu estou mostrando aqui esse livro aqui, ó, que Uhum. foi publicado pela editora Espaço Acadêmico, né, Ah, sim. pela editora Espaço Acadêmico. Então, e nossa conversa hoje é uma conversa sobre esse livro e sobre algumas coisas relativas à educação e como inserir esse gênero fábula, né, na educação. E eu já entro perguntando para você o seguinte, cara, me explica, e explica para quem tá assistindo a gente, o que são fábulas? Assim, eu pergunto porque é o seguinte, me parece que existe assim, uma similaridade, ou então e algumas diferenças também, entre fábula e fantasia, fábula e conto de fadas, fábula e parábolas, alegorias, metáforas, mitos. Queria ver assim, com você o que são as fábulas e o que diferencia desses outros gêneros. Ou quais são as similaridades, né? Everaldo, fábulas são narrativas, né, são discursos narrativos em que você narra fatos, acontecimentos e você tem personagens, né, de diversas espécies que fazem parte da natureza. Elas não se limitam a animais. Por isso, a definição de fábulas como narrativas de animais ela é muito limitada, né? Porque as fábulas abarcam outros tipos de personagens, vamos dizer assim, Por de exemplo, pertencentes a diversas categorias ou natureza, não é isso? por Então elas não exemplo, se limitam a isso. dá, E dá ela um tem um fundo moral, não é? Tem um teor moral. ah, Geralmente tem. Só que essa moralidade ela pode estar implícita, né? Nem todas as fábulas têm uma moralidade explícita. Ela pode estar implícita na própria narrativa, no próprio enredo, né? Libânio, Então, realmente, você pode dar um pois não. exemplo? Você pode dar um exemplo da fábula com a narrativa da natureza, mas sem ser com animais? Porque sempre me Não, tem parece... muitas. Por exemplo, às vezes tem fábula em que relacionam animais e homens, né, e pessoas, né?
Por exemplo, O Homem e a Cobra, do Monteiro Lobato, né? Ah, Então, você tem, às vezes, só animais participando, às vezes você tem também apenas um único animais, um único personagem que é um animal, né? Vamos dizer assim. E você tem também casos de fábulas que apresentam deuses, né? ah, Deuses, às vezes objetos, igual o tipo dois potes, por exemplo, né? Que participam de uma fábula. Então, na verdade, é uma variedade de personagens participando, interagindo numa fábula, né? uhum. Então, realmente, há uma riqueza de personagens. Então, você não se limita só a animais. Então, essa ideia de fábulas como uma narrativa de animais, ela não se sustenta, ela realmente é muito limitada. Ela é muito mais ampla, vamos dizer assim, a definição. Aliás, toda definição é um pouco assim, meio limitada, né? Ela não consegue abarcar todas as dimensões de um objeto, né? Você sabe disso. Às vezes as definições não contemplam tudo que é possível sobre um determinado objeto. Sim. E, por exemplo, filmes, tem alguns filmes de animais que, assim, me parece que eles tentam produzir como se fosse algo ligado à fábula, mas me parece que não, né? Me parece que são só assim fantasias dentro de um contexto com animais, né? Por exemplo, filmes como Rei Leão, filmes como Mowgli, o Menino Lobo, ele tem uma interação forte entre animais, tem assim tem uma história e talvez tenha até uma certa moral, mas não são fábulas, né? Assim, por exemplo, me parece que, inclusive, assim, é bem característico desses filmes americanos, uma história meio que de vingança. Para mim, parece que a única lição de moral que existe por trás desses filmes é a vingança. Por exemplo, o Rei Leão é uma vingança contra o tio. No caso do Mowgli, é uma vingança contra o tigre que matou o pai dele, o pai lobo, né? No caso do Rei É Leão, é o verdade. é um leão que matou o outro. E não me parece que seja fábula, né? Não tem esse contexto, né? Assim, eu acho que não serve para a escola como uma referência de ensino, não. Na minha opinião, né? Everaldo, o termo fábulas é um termo muito amplo, né? Ela é usada, essa palavra fábula é usada desde Aristóteles, você sabe disso, né? Em sua poética, né? Hum, Então, há muitas vezes fábulas é vista como sinônimo de histórias, né? De narrativas, de enredo, de ação, entendeu? A palavra fábulas é muito ampla realmente. Então, todas as histórias são fábulas, né? Ou todas as fábulas são histórias. Então, é preciso definir. Eu trabalho com o conceito de fábula como gênero textual, né? É diferente, como um gênero textual. E esse gênero fábula, ele se parece, tem muita semelhança com outros gêneros. Por exemplo, tem semelhança com os contos, né? Tem semelhança com a parábola, não é? é, Então, eles têm muitos pontos em comuns, têm muitas características em comuns. Agora, cada gênero tem suas particularidades, evidentemente, né? Por exemplo, você não confunde uma fábula com a parábola, são realmente coisas, são narrativas, discursos diferentes. Então, você também não confunde uma fábula com um conto maravilhoso, não é? Com o conto de fadas, porque eles têm muitas coisas em comuns, que todos eles são narrativas, todos eles têm, como você disse, bem disse, um fundo moral, não é? Tem um fundo moral, tem um objetivo de você realmente divulgar uma certa lição, uma certa moralidade, né? Eles têm pontos em comuns, várias características. Eles são narrativas que têm personagens muito parecidos também. Existem contos que também têm animais, você sabe disso? aham. Então, não são só pessoas que participam de contos.
E, então, as fábulas também estão. Então, existe, muitas vezes, os limites são frágeis, né? São tênues, né? Entre um gênero textual e o outro. Mas todos eles são gêneros que pertencem à ordem do narrar, né? Eles narram acontecimentos, eles narram ações, vamos dizer assim, né? E tem esse fundo moral. E outra característica de fábula, por exemplo, e parábola, é que são gêneros alegóricos, de uma ação alegórica, né? Eles trabalham muito a questão da alegoria, isso é muito importante. Então, eles são narrativas alegóricas, vamos dizer assim. Então, a alegoria é uma característica tanto da parábola como da fábula, né? Vamos dizer assim. E também tem um outro gênero também muito parecido, que é o apólogo. Só que a gente não costuma distinguir muito assim o apólogo da fábula. Muitas vezes a fábula e o apólogo são narrativas consideradas quase que a mesma coisa, quase que definição. La Fontaine, por exemplo, usava a palavra apólogo para fábula, né? Ele não diferenciava essas duas coisas. Hoje em dia, com os estudos de gêneros textuais, vamos dizer assim, eles tentam diferenciar uma fábula de um apólogo, né? Mas a diferença deles é apenas a questão do personagem, do tipo de personagem que participa. Eles dizem, por exemplo, que nas fábulas, eu já disse para vocês, são diferentes tipos de animais, né? De espécies de personagens. Inclusive, tem objetos participando. Agora, na parábola, eles dizem que são só objetos inanimados. Mas você também tem objetos inanimados em fábulas. Então, La Fontaine, por exemplo, não distingue uma coisa de outra. Fábula de apólogo, por exemplo. Agora, há diferenças enormes, muitas diferenças entre a fábula e a parábola. Você conhece muito bem as parábolas, né? Principalmente as parábolas bíblicas. Tá. Hoje em dia se faz muita parábola, não tem muita relação com Bíblia, vamos dizer assim, né? Com o Novo Testamento. Jesus pregava através de parábolas, né? Ele usava as parábolas para ensinar. Então, a parábola tinha um objetivo de ensinamento, né? A fábula, segundo La Fontaine, o próprio Fedro também, ela tem um objetivo duplo. Ela tanto pode ensinar, ela tem um objetivo didático, mas tem um objetivo também de divertimento, né? Então, a fábula tem esses dois objetivos básicos: ensinar e fazer as pessoas rir, né? Ao mesmo tempo. Agora, há muitas fábulas por exemplo, há muitas fábulas que têm um tom de crítica, de moral, né? De sátira, de humor, né? Tem muita ironia, muito humor, né? Sim. Então, realmente, muita fábula, realmente, principalmente essas fábulas mais atuais, vamos dizer assim, elas têm esse objetivo. Fazer a crítica pelo humor, vamos dizer assim, né? Por exemplo, o Milor Fernandes faz muito isso com as suas fábulas. Sim. É um exemplo do Milor Fernandes. Ele usa muito a ironia, o tom irônico, o tom do humor, para fazer a crítica que ele faz. No início, Êxopo, ele que vai fundar esse novo gênero, não é? Olha, a fábula, na verdade, nasceu muito antes, né, Everaldo, de Esopo, né? Na verdade, Esopo é mais um contador de fábulas. Existem mais de 300 fábulas que são atribuídas a Esopo, mas dizem que, na verdade, Esopo não escreveu nenhuma fábula. Ele só recolheu Eles falam uma tradição esópica, né? A própria figura de Esopo é muito polêmica, né? A própria existência de Esopo é muito polêmica. Pressupõe que, historicamente, existiu alguém chamado Esopo, né? E essas fábulas, essas histórias que vieram do Oriente, muitas delas vieram do Oriente, né? Foram realmente trazidas para a Grécia. Esopo era um excelente contador de fábulas. E naquela época, a fábula na Grécia Antiga,
a fábula era usada mais no campo da filosofia, no campo da retórica, né? Mas ela Então, não tem até hoje você, essa função? você, é, você Não é função da mas a fábula fábula, trazer a fábula, uma consistência moral para a vida? Assim, eu acho que ela não tem, assim, ela não tem esse objetivo educacional até hoje. também, Everaldo, mas não, muitos autores, eles dão muito valor à parte artística, né? Ao teor literário de uma fábula, né? Às vezes a lição, o ensinamento fica em segundo plano. O plano é o plano da estética, né? Ele trabalha bem o texto, é o que fazia muito La Fontaine. O Krylov fazia, que é um autor russo, né? Ele fazia muito isso. O Iriarte e o Samaniego, eles trabalhavam muito com o lado, com a parte artística, né? Poética da fábula. Então, muitas vezes, a lição de moral ficava em segundo plano. Então, se você olhar a fábula pelo plano da lição de moral, você vai dizer que a fábula é um gênero argumentativo, né? Como faziam os filósofos antigamente, na antiguidade. Mas se você olhar pela narrativa, pela construção da narrativa, você vai dizer que a fábula pertence à ordem do narrar. Quer dizer, o importante é a narrativa. Evidentemente que eles dizem que a essência de uma fábula está no seu ensinamento moral, né? Aham. Na lição de moral. É você divulgar um valor através de um ponto de vista, através da moral. Agora, de fato, todos os textos, se você for pensar bem, todos os textos têm um lado argumentativo, um lado de persuasão, né? Todos os textos, de forma geral, querem persuadir. Então, se você pegar a fábula, pegar o apólogo, pegar a parábola, todos eles visam a persuasão, o convencimento, não é isso? Uhum. Eles vivem, o ensinamento visa mudar comportamentos, vamos dizer assim. O que fazia Jesus a não ser isso? A mudar comportamentos, né? A Uhum. mudar valores. Então, todos os discursos, vamos dizer assim, então não são só, por exemplo, discursos, textos argumentativos que levam à persuasão, não são isso, só Mas isso, né? uma coisa Então, numa interessante. fábula, por exemplo, você tem esse lado da argumentação. Então, o Uhum. que é a moral? A moral é o discurso teórico, vamos dizer assim, né? Uhum. É esse discurso argumentativo, né? Que você extrai de uma história, que você extrai de uma narrativa e que você tenta divulgar isso. Mas alguns autores privilegiam muito a construção artística da fábula, né? Uhum. Então, você tem fábulas em prosa, você tem fábulas em verso, né? Pois é, Desde a antiguidade, essas duas formas convivem, né? o, Então, pode haver arte tanto na prosa como no verso, na fábula em prosa como na fábula em verso. Você pode ter uma construção artística ali. Libane, Você pode... arruma sua câmera um pouco, ela tá aparecendo só. eu tô saindo, às vezes eu me afasto, isso. É isso. Libane, deixa eu te falar uma coisa. Eu estava pensando aqui do seguinte, que quando a gente lê Esopo, é uma coisa também que assim, me parece que tem algo de teatral, são os personagens. Por exemplo, o sapo, se entra em cena o sapo, você pode saber, ele vai se danar. O sapo nunca vai, nunca se dá bem. O sapo é aquele Nunca que se vai dá se bem, danar. né? Então, quer dizer, já é uma característica, me parece que assim, do tipo, né? Do tipo do personagem. A raposa, se ela entra, você pode ter certeza, ela vai sempre se dar bem, não é? É Assim, verdade, é engraçado, né? Assim, por exemplo, o sapo, tem o sapo e o boi. Aí o O sapo olha, sapo e o boi. sapo olha para o boi e pensa, poxa, eu quero ficar grande igual esse boi. E começa a ficar inchado, inchado. Aí o outro sapo fala assim, uai, você acha que você já está inchado do tamanho do boi? Aí o sapo, ainda não. Aí começa, vai inchando, inchando, até que ele explode. Né? É verdade, Ele, não tem, isso. ele explode e aí vem a moral, né? Para que você, assim, tenha cuidado e não querer ser além daquilo que você pode, né? Além daquilo que você tem condição de ser. Outra coisa, a raposa e o corvo, eu acho ótimo, cara. A raposa, o corvo rouba um queijo
e fica ali sentado, vai comer o queijo, a raposa olha o corvo e pensa, pô, eu quero aquele queijo. Aí começa a conversar com o corvo, elogiando o corvo, dizendo que o corvo, que o rouxinol canta bem, mas é porque não conhece o canto do corvo. O canto do corvo é maravilhoso. Ele não canta porque não quer. Aí o corvo resolve cantar e o queijo cai. É verdade, E a é isso raposa que ela come, fala mesmo. e a raposa come o queijo. Não é interessante? Quer dizer, assim, são animais que quando eles aparecem na história é como naqueles aqueles personagens de Shakespeare que quando eles surgem você sabe, cara, esse daí vai acontecer alguma coisa com ele. Ele é o esperto ou ele é o azarado, né? É muito interessante, eu acho isso. Não sei se os outros autores também primam por essa característica de certos animais. É verdade, o Everaldo, só que as personagens, elas não têm um papel fixo, né? Não. Nas fábulas. Uhum. Elas têm papéis diversificados. A raposa, por exemplo, pode fazer diferentes papéis, né? Sempre nós vemos a raposa fazendo o papel de esperta. É esperto. Aquele animal esperto, né? Aquele animal que se dá muito bem em todas as situações. Mas a raposa, às vezes, também assume papéis em que ela não se dá bem, ela se dá mal, né? Então, os papéis são diversificados, então não tem um papel único e fixo na fábula, né? Eles podem desempenhar diferentes papéis de acordo com o plano de texto, de acordo com a estrutura da fábula, de acordo com o objetivo do fabulista, né? Aham. De acordo com a finalidade que o fabulista tem em relação à construção da sua fábula. Então, depende muito também da temática que vai ser desenvolvida. A fábula tem uma riqueza de temática, de variedades de temas, né? Então, tudo que você imaginar de tema, de assunto, você pode trabalhar na fábula. A fábula trabalha com diferentes tipos de assunto. Você deu o exemplo aí, por exemplo, do sapo, né? Aham. Qual que é o tema do sapo? O tema do sapo é a inveja, né? A inveja do boi. Aham. É o sapo querendo se igualar ao boi, querendo ser igual a ele, igual a ele, né? Igual a ele. É. Então, você tem diferentes tipos de assuntos, de temas, de tópicos. A fábula mostra muito as relações de poder, né? Eu acho Inclusive, que nós na aprendemos capa, muito. na capa do seu livro, o sapo vai se dar mal. Não vai? O sapo não, Não é o escorpião, o isso, escorpião, o escorpião, escorpião isso. vai atravessar o lago em cima do sapo e o sapo fala, pô, você vai me picar, né? Você vai me matar. Não, que isso? Você acha que eu vou picar você? Eu vou me afogar também se eu picar você. Aí no meio do lago ele vai e pica, o sapo morre. O É sapo morre verdade. e ele se afoga, mas por quê? Aí mostra que a natureza daquele bicho é essa, né? Quer dizer, o cuidado que você tem que ter com pessoas segundo a natureza deles. Né? Você hospedar um criminoso em casa é um risco, não é? Me parece que é mais ou Com menos, certeza, acho que é mais ou menos por aí, eles não é? falam por aí, né? Dá Agora, carona para o criminoso. é, mas tem uma outra versão dessa fábula, né? É? Uma versão que dialoga com essa fábula, faz um diálogo intertextual com essa fábula, é, mostrando uma outra coisa, bem diferente, mostrando um outro lado, mostrando que o sapo já conhecia essa história antiga, né? E ele faz o contrário. Ele afoga Quem o se cara. dá mal aí, na verdade, é o escorpião. Então, é uma linha diferente de ponto de vista, né? Então, Interessante. uma fábula de Gazola, que realmente ele traz uma outra perspectiva, ele reescreve basicamente essa fábula, né? Aham. Ele alonga essa fábula, porque essa fábula é pequena, ele alonga um pouco mais essa fábula, só que ela traz um outro tipo de moral numa outra direção, né? Ela questiona esse valor que está embutido nessa fábula, né? Uhum. De que a natureza ninguém é imutável, vamos dizer assim, né? Quer Sim. dizer, é uma coisa que não se aplica, por exemplo, eu não acredito nisso.
ao homem, por exemplo, né? Uhum. Ao ser humano, dotado de razão, dotado de intencionalidade, vamos dizer assim. Então, você transferir uma situação dessa para o gênero humano é mais complexo, vamos dizer assim, Porque né? o homem pode mudar, né? O homem O homem pode ele pode mudar, Everaldo, que o homem pode mudar, né? ele pode pensar diferente, ele pode se educar, né? Isso. Tem o Interessante. papel da educação, né? O papel da consciência, o papel da intenção, né? Tem várias mediações aí. Então, existe uma nova versão dessa fábula, Uhum. que na verdade dialoga com essa fábula, só que traz o ensinamento moral para uma outra direção. Ela Sim, faz uma outra construção, ela exprime um outro ponto de vista, uma ah, outra forma de ver, né? interessante. Essa relação entre os dois. Agora, as fábulas, primeiro as fábulas antigas de Esopo, de Fedro, são fábulas que denunciam, né? Denunciam injustiças sociais, denunciam demandas, os desmandos, vamos dizer assim, do poder, né? Então, Aham, as fábulas, elas trabalham com a realidade cotidiana, vamos dizer assim, das pessoas, né? Com as aham. interações humanas, vamos dizer assim. Então, fábula não é uma história de bicho, não, nem de coisas. Fábulas são histórias para pessoas, né? Mas, Elas foram escritas para a gente, para os homens, para as mulheres, né? uhum. Então, fábulas são isso. Elas Libani, usam muito a personificação, vamos dizer assim, que é uma figura de linguagem muito importante nas fábulas. Libani, mas Eu falei de alegoria e falei de personificação. Oi? me fala um pouco do seu livro, cara, do livro Gênero Fábula na Escola. Por que você acredita que é importante falar sobre fábulas na escola hoje em dia? Assim, qual que é a relevância, né, da fábula hoje na escola? Você acha que isso ainda tem uma grande importância? Olha, Everaldo, é o seguinte, a fábula, ela pertence ao campo, ao domínio da literatura, você sabe, né? Da literatura de ficção. A fábula é um gênero fictício. E Ah, esse livro aqui, ela nasce de uma experiência de trabalho própria, né? De minha experiência de trabalho há mais de 20 anos na educação. A fábula é um gênero textual usado muito no ensino fundamental, vamos dizer assim, mais no ensino fundamental. É claro que a fábula não tem um público cativo, né? O público dela é geral. Você é criança, é jovem, é adulto, é idoso, né? Mas a fábula, ela é muito utilizada hoje para o ensino da língua portuguesa, né? Ensinar a ler e a escrever, a ensinar competências de escrita, competências de leitura, vamos dizer assim. Então, hoje em dia, na escola, existe uma preocupação muito grande com o trabalho com os gêneros textuais, né? Os diversos tipos de gêneros textuais, que são infinitos, a gente não consegue enumerar a quantidade de gêneros textuais que existem. Então, a gente hoje, por exemplo, todo texto se enquadra dentro de um gênero. Então, é bom a gente usar o gênero textual, fábula, é muito usado. uhum. E eu, na verdade, me identifiquei muito com o gênero. Eu trabalhei muito com o gênero textual, né, com a fábula, com esse texto, para ensinar a leitura, para ensinar a interpretação, para ensinar a escrever, vamos dizer assim. É por isso que a fábula é importante, porque a fábula é um texto relativamente pequeno, relativamente, porque tem textos mais longos, né, de fábulas, né? Uhum. Tem textos que você tem até 2 páginas de fábulas de escrito, né? Então, Aham. às vezes, quem trouxe a ideia de texto pequeno para nós foi Esopo. As fábulas, às vezes, são mais sucintas, são mais breves, mas hoje você tem fábulas maiores, um texto maior, mais longo, mais extenso, né? Então, mas existem muitas fábulas pequenas que podem ser utilizadas, né? Elas são textos completos, são unidades significativas, né? E você pode utilizar para fins de ensinar a ler e ensinar a escrever, né? Uhum. Então, como eu trabalhava com esse gênero, e o gênero textual hoje, existe essa preocupação em trazer o gênero para a escola, trabalhar o gênero. Eu pensei em escrever um livro que falasse sobre as características, as propriedades básicas do gênero, seguindo alguns autores. Ah, Por exemplo, seguindo um autor chamado Bakhtin, que bacana. tem um texto excelente, o Bakhtin,
um texto sobre gêneros do discurso. Hoje em dia, a questão do gênero textual está muito em moda nas escolas, né? Aham. Só que gênero não se reduz à sua propriedade física, né? À questão da estrutura do texto, né? Então, quando você pensa em gênero, você pensa em outras propriedades. Você não pensa só na estrutura, na composição formal dele, na estrutura composicional. Você pensa na questão da linguagem, do estilo também, muito importante. O estilo faz parte do gênero, vamos dizer assim. Cada tipo de gênero textual tem seu estilo próprio, né? E a fábula tem um estilo, ela é um estilo assim que você pode colocar toda a sua criatividade, a sua imaginação criativa, né? Uhum. Você pode usar os recursos que você quiser para escrever a sua fábula, né? E também tem uma coisa importante que é a intenção, né? A intenção comunicativa. Tem Uhum. a questão da pragmática, para que a gente faz uma fábula, né? Qual é a função social? Qual é a função dela? Qual a importância que ela tem numa sociedade? Qual a importância que ela teve não só no mundo antigo, que ela teve na Idade Média, que ela teve na Idade Contemporânea, não é? Então, a fábula tem uma função social importante. Então, Você, realmente, eu escrevi esse livro para rever alguns conceitos sobre fábula, né? Para redefinir, para reescrever realmente a maneira de você pensar sobre fábula. Então, eu trago nesse livro aqui as diferentes propriedades de uma fábula. Então, eu penso não só na estrutura da fábula, porque a estrutura dela ela é muito ampla. Há diferentes tipos de configurações de fala, você sabe disso. uhum. Se você pegar uma carta, por exemplo, existem diferentes configurações de uma carta. Você não tem só uma carta comercial. Não, tem vários tipos, né? Você não tem uma carta só pessoal, uma carta só familiar. Então, cada tipo de carta tem um tipo de configuração. Agora, existem alguns elementos comuns numa carta, não existem? Por exemplo, existe a assinatura, que todas as cartas têm uma assinatura, vamos dizer assim. No seu livro, você. Então, a fábula também é a mesma coisa. Você tem diferentes estruturas configurativas de uma fábula. Então, Elas não são a mesma coisa. no Sem seu, falar que você tem a fábula em prosa e a fábula em verso, né? Se são estruturas completamente diferentes. no seu livro, você estabelece fases de sequências narrativas, né? Lá você coloca, por exemplo, a questão assim, para quem vai ler ou para quem vai escrever, me parece que tem assim as fases bem claras, né? Você coloca a situação inicial, a complicação da história, né? A ação e a resolução. Você teve que ler quantos livros para você trabalhar com essa estrutura do seu livro? Você leu todas as fábulas que você conseguiu observar em todos os lugares, em todos os países, e sobre as fábulas, você leu. Como é que foi a sua leitura, né, para você produzir o seu livro? Existem muitos estudos, né, Viraldo, sobre a questão do plano de texto, da sequenciação, né, da narrativa. As sequências textuais, que a gente chama de sequências narrativas, são as sequências dominantes, né, nas fábulas. Assim como em qualquer outro tipo de gênero do campo narrativo. Se você pegar parábola, se você pegar os contos de uma forma geral, né, contos maravilhosos, contos fantásticos, os contos de um modo geral, você vê que a sequência narrativa é a sequência dominante. A narração é dominante. Só que um texto como esse não se faz só com sequência narrativa. Você tem outros tipos de sequência. Você tem a sequência dialogal, né, são os diálogos que você constrói, são os turnos de conversação que você constrói no texto, né? A gente chama de sequência dialogal. Você tem a descrição, e a descrição ela é organizada em sequência descritiva, né? Então, Aham. você tem essas sequências, são formas de planificação, de organização desses textos narrativos. Então, as sequências são narrativas que dominam no texto, é a narração que domina. As demais sequências são sequências que estão em apoio à sequência narrativa, né? Então, eu usei nesse livro meu, aqui nesse livro Fábulas da Escola, o conceito de sequência textual.
Porque a escola usa hoje muito o conceito de tipos de texto, tipologia textual, né? Então, tipos de texto. Eu preferi usar um outro conceito que é o conceito de sequência. Então, esse livro meu não trabalha com questão de tipos. Só que se você for pensar no ensino hoje de língua portuguesa, no ensino de produção de texto, de leitura e de interpretação, hoje se dá muita ênfase à questão da tipologia textual, tipos textuais. Então, eu pego um autor francês, né? Eu uso um autor francês chamado Ada, né? E ele traz me traz todos os subsídios para trabalhar com a questão da sequência textual, né? Com sequência textual. Então, se você for pegar a sequência narrativa, tem essas fases narrativas que você colocou, né? E essas fases pertencem a todos os... Né? Elas fazem parte de todos os textos narrativos. Você sabe disso. Dos contos, dos romances, das novelas, né? Elas fazem parte de todo o cabedal, de todo esse repertório de gêneros textuais da ordem do narrar, né? Então, a sequência narrativa é fundamental. Então, eu não uso tipo narrativo, né? A expressão tipo narrativo, eu uso a expressão sequência narrativa. Então, a sua câmera. É a sequência dominante. É a sequência dominante de todos esses gêneros textuais da ordem do narrar, né? Que contam, né? Um fato, contam uma história. E sobre o que você leu? Você leu todas as Olha, você me perguntou, Everaldo, olha, eu usei muitos autores que trabalham, utilizei também um autor muito importante, chama-se Broncar. Ele trabalha com a questão de tipos de discurso, né? Ele diz que os tipos de discurso têm primazia sobre as sequências. Por isso que meu livro traz primeiro os tipos de discurso, depois traz as sequências, né, textuais. Porque os tipos de discurso, existem 3 tipos de discurso básico, mas um deles é a narração. E dentro da narração que você tem a sequência narrativa, né? Então, a sequência narrativa, ela que materializa o discurso, né? Narração que chama, né? E tem o discurso também dialogado, né? Então, você tem os diálogos, vamos dizer assim, o tipo de discurso interativo dialogal que eles chamam. E no caso da fábula, ele é interativo dialogal, mas ele é secundário, porque ele é construído, né? Ele é uma construção, diferente do diálogo cotidiano. Esse diálogo que nós estamos fazendo agora, né? Esse é um diálogo ordinário, diferente da literatura. A literatura constrói seus diálogos, constrói seus turnos de fala, né? Então, ela organiza. E o narrador é aquele que coordena isso, que orienta a distribuição das falas, né? Dentro de uma história, por exemplo, né? Então, você perguntou, olha, é impossível, Everaldo, você ler todas as fábulas. É impossível. São muitas, A né? fábula é um discurso universal. Todos os países têm suas fábulas. Você tem autores... Os países orientais devem ter vários tipos de fábulas, né? Muitas fábulas. Inclusive, a fábula, ela surgiu, né, do Oriente, né? Ela saiu do Oriente e veio para o Ocidente. A fábula, ela nasceu na pré-história. É um discurso pré-histórico. Depois que ela entra para a história, e ela só começa a ser registrada, né? Quando surge a escrita, vamos dizer assim. Mas ela nasceu da fala, vamos dizer assim. Era um discurso oral. Ela pertencia à linguagem oral. Então é impossível, na verdade, você conhecer todas as fábulas, conhecer todos os autores. Você tem bons autores, excelentes autores em todos os países. Você tem em todos os continentes você tem a fábula. Tem autor que admite que a fábula seja um discurso universal. É difícil até você saber de onde surgiu a fala, quem é o autor da fala. Olha, ninguém sabe quem é o autor da fala. A fábula fala, né? Por todas as línguas e por todos os meios. A gente não tem uma data específica, não tem um autor específico, não tem um contexto específico. Sabe-se que ela veio do Oriente. Pressupõe que as primeiras fábulas surgiram na Suméria, né? E de lá elas se espalharam para outras regiões, vieram para a Grécia. Da Grécia foram levadas para Roma. Quem levou a fábula para Roma foi Fedro, né? E quem, na verdade, sistematizou
reescreveu as fábulas de Esopo, deu, vamos dizer assim, deu uma organização às fábulas por escrito, né? Usando a linguagem. Foi Fedro, né? Uhum. Fedro realmente ele é um grande responsável pela divulgação das fábulas de Esopo. Porque se você pensa assim, mas Esopo era uma figura lendária, um mito, você não sabe se existiu, você não sabe se de fato ele escreveu alguma coisa, mas Fedro não, Fedro de fato escreveu, ele pegou as fábulas de Esopo e reescreveu essas fábulas, colocando, colocando as leis da arte dentro dessa fábula, né? Ele fixou praticamente a forma literária da fábula. Agora, quem é o grande responsável para consolidar a fábula realmente como arte foi La Fontaine, Foi lá. né? Foi La Fontaine, século XVII, né? Ele foi o grande. Mas vem cá, eu vejo assim, a fábula, ela para mim, ela assim, ela tem uma utilidade, diria, juntamente com o mito, os mitos, né? Isso. Aquelas figuras gregas que a gente conhece até hoje, também como bom, assim, em vários períodos históricos você tem as histórias que são contadas que elas assim são algum tipo de representação da realidade, uma representação das questões humanas, porque eu acredito que elas são feitas para o desenvolvimento moral. Acho que assim, quando a fábula traz questão de valores, assim, o certo e o errado, o bem e o mal, o amigo e o inimigo, né? Quem são eles? Eu acho que assim a fábula tem esse objetivo moral. Mas eu fico pensando também o seguinte: as fábulas elas podem também gerar consciência política. Se você tem alguma ideia em relação a isso? O Everaldo, as fábulas, elas nascem, né? Elas se apoiam na vida social, na vida real, vamos dizer assim, na vida concretas. Mas a fábula também tem um pouco de imaginação. Vygotsky dizia que a arte ela tem esses dois componentes. Você tem tanto o lado da imaginação criativa e tem o lado concreto, da realidade, né? Mas a fábula, ela bebe a fonte dela nas relações sociais, você sabe disso, né? Nas relações sociais. Então, a fábula ensina muito a gente, nos ensina muito a compreender as relações humanas, as relações entre as pessoas, as relações sociais, as relações de poder que estão na sociedade, né? As intenções que muitas vezes estão encobertas pela fala, né? Por exemplo, se você me deu um exemplo da fábula aqui do sapo, né, e o escorpião, você viu, né? Quer dizer, pelo discurso, o escorpião disse para ela que não ia fazer nada, mas só que a realidade mostrou diferente. Então, muitas vezes há uma discrepância entre aquilo que a pessoa fala, entre às vezes a intenção dela e a realidade, né? Ela diz uma coisa, quer dizer, o escorpião diz uma coisa, mas acaba fazendo outro. Esse é naquela versão mais antiga, na Uhum. versão fonte, na fábula fonte. Uhum. Depois eu mostrei uma outra versão para você, que muda toda essa estrutura, muda esse ponto de vista. Esse ponto de vista. Então, eu acho que a fábula é uma narrativa que nos ensina muito. Uhum. Inclusive, ela nos ensina muito sobre as intenções humanas, sabe? Aquelas intenções humanas que estão muitas vezes camoteadas. Elas nos revelam essas intenções, Uhum. as verdadeiras intenções, né? Quer dizer, muitas vezes por trás de uma palavra, de um dizer, tem alguma intenção ali. É isso que a fábula ela desmascara, né? As intenções humanas. Ela deixa nu as estratégias discursivas, né? Fiorin, que é um escritor que eu utilizei também, ele diz que as fábulas são narrativas que mostram realmente essas intenções, deixam a nu as estratégias discursivas, as estratégias de discurso de que se valem as pessoas, né? Uhum. Se vale a pessoa para tentar convencer outras pessoas. Só que, no fundo, as intenções, muitas vezes,
Quer dizer, eles falam uma coisa e acabam fazendo outra, né? Outra. E as fábulas mostram muito isso para a gente. Aham. Então, a fábula, se você for pegar a fábula, ela é uma narrativa de embate, de confrontamento, de enfrentamento, né? Então, a fábula, ela tem poucos personagens, mas quando você coloca 2 ou 3 personagens, essas personagens estão sempre em enfrentamento, Aham. estão sempre em embate, né? Defendendo suas posições, né? São posições muitas vezes diferentes, e uma tentando ser melhor que a outra, uma tentando superar a outra, uma tentando vencer a outra, né? Então, se você pegar a fábula do cordeiro, você conhece o cordeiro, né? O Aham. lobo e o cordeiro, você sabe como é que funciona aquilo ali, né? O, Agora, existem o diferentes cordeiro, versões do cordeiro. o O cordeiro. que o cordeiro está mostrando? Uma relação de poder. Quem que o lobo representa? Uhum. Representa a autoridade, representa o déspota, né? Representa a pessoa má, vamos dizer assim, a Uhum. pessoa que quer fazer o mal. Então a pessoa, às vezes às vezes é o imperador, né? É o rei mal, né? Sim. Entendeu? E o cordeiro, quem que é? É a população sofrida. Ele aparece como vítima nessas fábulas, né? Ah, Como vítima de um sistema, de uma situação. Então, parece muito assim, o cordeiro é aquela pessoa que não adianta você, vamos dizer assim, você argumentar, porque o cordeiro argumenta bastante, né? Outra coisa que é importante na fábula, existe argumentação na fábula, muita argumentação nas falas. A conversação nas fábulas, os diálogos, são formas também de você argumentar. O cordeiro, aliás, o cordeiro, na verdade, ele contra-argumenta. Quem argumenta é o lobo. Globo. E o cordeiro faz a contra-argumentação. Só que, como é que termina a fábula? A fábula termina o lobo devorando o cordeiro. Por quê? Por que que ele devora, né? Uhum. Porque adianta aí, às vezes, a argumentação, quando ele é mal, ele quer fazer algum mal, ele faz. Ele faz, né? Não houve, não houve os argumentos pouco interessam para ele, né? A Então fábula, ele então, a fábula ela vai estruturar dentro da educação, dessa educação fundamental, um meio de levar a criança a ter os seus primeiros entendimentos éticos e políticos, né? Assim, até as suas compreensões. Ajuda no desenvolvimento da criança, no sentido de que ela vai começar a ter um entendimento de que, olha, existem aspectos éticos da vida, quer dizer, o que é bom, o que é justo na ética, e existe também na política também, de repente, esse mesmo entendimento também do que é bom, do que é justo na política, não é? Bom, é. esse é o meu entendimento, mas Oi, se Everaldo, eu acho importante na escola, eu acho importante você ler a fábula, estudar a fábula, analisar a fábula, interpretar o texto todo, entendeu? Porque às vezes, se você ficar muito preso à moral, a moral nem sempre, às vezes, ela é válida, vamos dizer assim, né? A moral tem assim um teor, eles querem passar um teor de verdade geral, vamos dizer assim, né? Então, às vezes, ela pode ter uma finalidade doutrinária, vamos dizer assim, né? Então, é preciso questionar, inclusive, lição de moral, porque a moral é uma interpretação, uma espécie de interpretação. Quando você lê uma fábula, e você ela muda, tira né? a interpretação que você quiser. Então, é A- importante que o aluno faça a sua interpretação. Eu, às vezes, falo assim, gente, você leve fábulas, muitas vezes, sem a lição de moral, para que os alunos possam, a partir do texto, a partir daquelas sequências textuais que eu mostrei para você, ele possa inferir uma lição, um ensinamento, que às vezes não é só moral também, às vezes é um ensinamento político, às vezes é um ensinamento filosófico, né? Porque a fábula não se reduz à questão só moral, Sim. Não, e a ela ética, não se ela reduz à muda, questão ética, né? né? A ética Então, não. por exemplo, se fosse aconselhar, no livro eu falo isso, né? Nesse livro, eu acho que é importante que o professor leve o aluno a exercer a crítica, ele fazer a crítica.
não trazer uma moral pronta, porque às vezes a moral tem muitas fábulas que tem moral, que às vezes a moral não tem nada a ver com a história, porque a moral não surgiu com a fábula como texto único. A moral, a lição de moral na fábula, ela foi colocada muito depois, ela foi acrescentada depois. Ela não fazia parte como texto único, como texto, ela não fazia parte. Quer dizer, a fábula não é vamos dizer assim, a narração com a moral. A moral veio depois. Agora, a moral pode estar dentro da narração, da narrativa, vamos dizer assim, né? Então, muitas vezes eu peço assim, olha, quando você trouxer uma fábula com moral, é importante que o aluno critique a moral, faça uma outra moral, porque as coisas não têm um lado só, né, Everaldo? Mesmo essa história, por exemplo, do Cordeiro e o Lobo, não tem uma moral só. Aham. Não tem. A ética ela muda durante o tempo, durante a história. Muda, de acordo com os seus valores, com os seus princípios, com E a sua você, visão de mundo, entendeu? O você, entendimento do texto, do contexto. Depende você, do contexto social também. Por exemplo, Esopo escreveu no contexto de escravidão, aham, né? É um contexto de tirania, né? Fedro também. Fedro escreveu também num contexto de tirania. Fedro foi perseguido, foi preso por causa de suas fábulas. Ele foi preso. Ele foi condenado por causa de suas fábulas. Por aham, quê? Porque ele acabou atingindo os poderosos, né? aham, Ele acabou atingindo os poderosos. sim. Porque os poderosos viam na fábula de forma uma crítica a si mesmo, né? Ao seu autoritarismo, à sua prepotência, né? Então, é importante, nesse livro eu analiso a questão da fábula, a questão da condição das condições de produção. É o contexto histórico, é preciso levar na interpretação de uma fábula o contexto social. A situação comunicativa precisa levar isso. Não dá para você entender uma fábula, mesmo grega, mesmo romana, uma fábula sem levar em conta o contexto. Então, tudo tem que ser levado ao contexto. Agora, a fábula se adapta bem aos contextos. Por exemplo, Monteiro Lobato não. La Fontaine pegou muitas fábulas de Esopo e trouxe para o momento dele. Só que ele adequou a situação. Aham, Aí você tinha o rei, né, da França, né? aham, É o Luís XIV, me parece. Aí você tinha o rei da França, entendeu? Então você contextualiza, quer dizer, a fábula tem essa flexibilidade, né, de você trazer para o contexto. Se você pensar no Brasil, em que contexto social, em que situação comunicativa o, Milor Fernandes escreveu as suas fábulas? uhum. É, Vamos pensar no contexto da ditadura, né, ditadura. militar, né? Então, ele escreveu, e muitas de suas fábulas refletem esse contexto, não tem jeito. Acaba sendo uma denúncia dessa situação, uma crítica. Então, eu analiso a fábula, trago essa propriedade, né, das condições de produção, né, Ah, sim. das condições sociais de produção, você tem as condições culturais. Então, todo texto deve ser lido, deve ser analisado, deve ser escrito, levando em conta o contexto, né? Libani, Então, as como... fábulas precisam ser lidas. E os professores precisam, né, entender que o aluno deve ler essa fábula, interpretar essa fábula, levando em conta o contexto. Quer dizer, Libani, ler uma fábula de Esopo significa entender o contexto da escravidão, né? Da época em que ele viveu, né? Se você pegar Fedro, a mesma coisa, só que lá é em Roma, né? Se você pega as fábulas da Idade Média também, é o contexto da Idade Média, que é um outro contexto bem diferente. Na Idade Média, por exemplo, você tem lá, por exemplo, a questão a importância da Igreja Católica, do catolicismo, né? Da visão teocrática de Deus, né? Isso interfere muito da questão das relações feudais, vamos dizer assim, né? Então, essas coisas estão muito presentes na fábula. A questão por exemplo, eu falo da Idade Média, eu falo muito da questão do humor. O humor, né, é muito presente na Idade Média. A graça, né? sim. Aquela coisa de você fazer a crítica, a ironia, o humor, né? Aham. É uma Libani, coisa interessante. e
você fez o seu livro pensando na escola, pensando Eu, em como a escola ela pode se utilizar da fábula para o desenvolvimento da criança, para o desenvolvimento do tipo de leitura que a criança pode ter, e escrita também. Mas como é que você vê hoje a escola? Quer dizer, essa escola que você pensa é aquela escola que vai alimentar a crítica na criança, a análise da criança, o Rubem Alves ele tinha uma visão sobre a escola que não for, que ela fosse além, muito além de preparar crianças para o Enem. Como é que você está enxergando a escola hoje? Me parece que a escola ela está muito ligada nessa questão de preparar a criança para alcançar um objetivo específico e não um objetivo mais amplo, né? Como é que você está vendo isso? olha, posso falar como professor de língua portuguesa, que eu trabalhei mais de 20 anos, trabalhei em escola particular, trabalhei em escola pública, né, Everaldo? Uhum, Então, evidentemente que existem diferenças, né, entre escola pública e escola particular, né? uhum, Então, existem intenções, objetivos aí, finalidades, né? Então, uhum. muitas vezes, a formação para Enem, às vezes, ultrapassa, inclusive, os valores. Quer dizer, os valores de você criar, educar para a vida, né? Eu Aham. acho que a escola tem que pensar em educar para a vida. Agora, eu falo enquanto professor de português. Nosso objetivo, grande objetivo é você ensinar a ler, a escrever, né? A fazer uma leitura crítica, a ler com compreensão, né? Ser um leitor, formar leitores, né? Leitores críticos, né? Se você formar leitores críticos, você já deu uma grande contribuição para a escola, para Acho os que alunos, só de né? formar Para que leitores eles já tá, possam... Hã? só de formar leitores já é importante. Uai, se a escola conseguir formar leitores, e leitores críticos, né? Porque Aham. não é leitores que engolem tudo, não. O Inclusive, quando problema, eu o falo problema, Libânia, é fábula, que a então, veja leitura. bem, ensinar o aluno a produzir textos, né? Textos coerentes, textos coesos, você já está dando uma grande contribuição para que o aluno se forme para a vida social. Forme para... Eu penso assim, formar para a cidadania, para usufruir os bens, né? Os bens sociais. Eu acho que você tem que formar para a cidadania. Mas o que eu quero Formar dizer, cidadãos, né? Libânia, é que a leitura, Conscientes. só das pessoas se acharem assim, no interesse de ler, já era importante, né? Nossa, se você formar um interesse por ler, esse é o desafio, Everaldo, da escola, é um desafio. A escola fez uma coisa importante, a escola trouxe muitas crianças, né? Muitos idosos, muitos adultos. Ela democratizou o ensino em termos de quantidade, você sabe disso. Aham. Houve um desenvolvimento e você colocou muita gente na escola. Você pode olhar que o índice de analfabeto, né? Analfabeto mesmo, as pessoas que não têm acesso ao sistema alfabético, vamos dizer assim, não sabem ler ainda, né? É pequeno. Agora, você tem os analfabetos funcionais. Se a escola conseguir eliminar esses analfabetos funcionais, né? Fazer com que os alunos, os discentes, né? Entendam os textos que leem, Uhum. minimamente, né? Já Faço uma tá muito leitura bom, né? crítica, isso já é uma grande vantagem para a escola. Agora, eu penso que essa preocupação que você colocou de formar para o Enem está mais nas escolas secundárias, né, de escolas particulares, né? Eu penso assim, quer dizer, a ênfase no Enem é muito maior. É claro que isso hoje entra, em muitos estados isso entra hoje, essa preocupação entra hoje nas escolas públicas, vamos dizer assim, Uhum. principalmente do ensino médio, você sabe disso, está entrando. Mas eu vejo que a preocupação ainda maior são das escolas Privado. particulares do ensino médio. É claro que isso para ela virou prioridade, né? Uhum. Prioridade, né? Você sabe disso. Tá bom. Agora, na escola pública tem essa preocupação, mas eu não vejo tanto quanto uma escola particular, cujo muitas vezes cuja única finalidade é fazer com que o aluno entre na universidade, né? Uhum.
Então, eu penso o seguinte, como é que se forma pessoas críticas? Como é que se forma cidadãos? Ensinando a ler e escrever, né? Uhum. Ensinando o aluno a compreender o que ler, né? É importante compreender o que ler. Deixar de ser um aluno, um analfabeto funcional. Sim. Deixar de ser um aluno que não compreende, Uhum. não compreende, às vezes, um texto pequenininho, né? Então, a fábula, eu acho que... Agora, eu penso o seguinte, a fábula, ela ajuda muito nesse papel de ensinar a ler com compreensão, a produzir texto, né? A ensinar o aluno a falar também, porque hoje tem que se dar ênfase também na oralidade, ensinar o aluno a falar. Igual nós estamos conversando aqui, existe uma oralidade que tem que ser ensinada, Sim. né? Você vai dar uma palestra, vai fazer um seminário, vai fazer uma conferência, você precisa adequar o seu discurso àquele público que está presente ali. Então, a escola tem um papel também, além de ensinar a ler, a escrever, tem que ensinar a falar, tem Uhum. que ensinar a desenvolver a oralidade. Então, eu acho que a fábula se presta muito para isso. Agora, é como eu disse, é preciso levar o aluno, é preciso contribuir com o aluno para que ele faça uma leitura crítica, né? É Liban, preciso pegar o texto como um todo, né? Não ficar centrado na lição de moral. sim. Não ficar centrado na lição de moral, porque às vezes aquela moral não é adequada e não é só aquela visão. A fábula dá uma outra visão para você, né? Você pode tirar outras conclusões, você pode fazer outras reflexões, né? A fábula tem muito mais conhecimentos do que a lição de moral, né? Ela tem outros conhecimentos importantes que você pode explorar e que o professor pode explorar com os alunos em sala de aula. Não pode ficar. Inclusive, é importante que o professor aprenda a questionar com os alunos a questão da moralidade. Uhum. Às vezes ela é inadequada, às vezes ela não corresponde ao que está no texto, né? Sim. Porque às vezes ela foi acrescentada depois. Uhum. Às vezes é uma interpretação equivocada do próprio fabulista, vamos dizer Ah, assim, né? verdade. É importante que os alunos construam a sua compreensão, Sim. façam uma reflexão. Por isso que é importante o papel hoje na escola da análise, né, de texto, né? Uhum. Em todas as suas dimensões possíveis, analisar o texto. Não só ficar na estrutura do texto, na sua composição formal, né? É É. preciso analisar as condições históricas, as condições de produção. É preciso analisar a temática, né? Como é que a temática foi vista. Uhum. É preciso contextualizar, então, né? Toda essa leitura, esse ensino, essa análise, sabe? Liban, nós vamos encerrar, porque já deu um tempo bom aqui de vídeo. De E vídeo? Ok. então, porque para a gente colocar nas redes sociais, o vídeo não pode ser tão longo, né? Então, assim, eu quero agradecer você por ter participado aqui comigo desse diálogo e espero que a gente possa ter outros diálogos depois, com outros temas, né? Eu sei que você tem compreensão de vários temas, inclusive políticos também, e acho Uhum. que dá para a gente marcar uma outra conversa, né? Obrigado, viu? Muito obrigado por você ter aceitado esse convite meu. Oi, Everaldo, eu agradeço muito você ter feito esse convite, foi uma conversa interessante, eu acho que é aproveitável, né? E dizer que o livro Fábulas, o Gênio Fábula na Escola, está à disposição na Uhum. editora Espaço Acadêmicos, se alguém se interessar, né? E Sim. foi um livro feito para professor, para estudantes de letras, Uhum. para pedagogos, né? Pedagogas, estudantes de pedagogia, para as pessoas que querem fazer querem fazer uma pesquisa, né? É um livro que é um material que vai dar muito subsídio para isso. Então, o Sim, livro está aí à disposição. Quem tiver interesse, né, é certo. só entrar em contato com o site da editora. Uhum. Eu agradeço você por essa conversa e é claro que uma conversa como essa, né, a gente é uma aula, vamos dizer assim, a gente precisa de mais tempo, né, para Ah, você fazer claro. uma conversa mais aprofundada sobre esse assunto e comparar com outros tipos de gêneros textuais, né, da Uhum. hora do narrar, né. Então, muito obrigado, então, Valeu. Everaldo. Um Obrigadão. abraço. Até mais. Outro. Tchau.